Ontem à tarde, teve coletiva sobre as medidas de restrições que serão adotadas em Londrina. A partir da semana que vem, atenção, semana que vem, aulas suspensas nas redes pública e privada. A Lu vai trazer mais informações, vai trazer quais outras medidas foram anunciadas ontem pelo prefeito Marcelo Bellinati. Olá, Lu, bom dia. Bom dia, Diogo. Bom dia a todos. Isso mesmo, é o assunto, do momento, o novo coronavírus, muito sério ainda, que a gente tenha mantido, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 11 casos suspeitos, nenhum confirmado, mas medidas preventivas foram anunciadas num plano de contingenciamento. Vamos lá, então, a alguma delas. Em relação aos idosos, suspensão das visitas nos lares e também em casas de repouso, suspensão das atividades aí dos grupos e centros comunitários, inclusive o centro de convivência da pessoa idosa, por exemplo, nos hospitais e ambulatórios, restrição das visitas, suspensão das cirurgias eletivas, que são aquelas não emergenciais, e na saúde bucal, então, desmarcar as consultas de pacientes que apresentem problemas respiratórios. Em relação à aglomeração de pessoas, restrição nas missas e cultos. Também suspensão. Diogo? Diga, Diogo, você quer falar? Não, era essa informação aí, Lu, justamente sobre missas e cultos. A palavra restrição é uma palavra muito subjetiva quando você aplica ela no ar. Então, o que seria uma restrição sobre missas e cultos? É diminuir 50% a capacidade do ambiente. Eu acho que aí a Procuradoria Jurídica do município de Londrina poderia entrar com algo mais claro, mais transparente, mais objetivo, Olha, se o espaço aí, os cultos com ambientes até 3.000 pessoas, vai ter que ser metade. Os cultos com ambientes de até 500 pessoas, vai ter que ser 75%. Agora, restrição é um negócio muito subjetivo. Defina para mim o que é restrição. Você vai restringir? Tá, vai restringir como, quanto, de que forma, Eu não sei, Lu, se ontem ficou claro o que seria essa restrição. Diogo, na verdade, assim, a prefeitura não quer proibir, não quer fechar, digamos assim, não quer proibir a realização de missas, de cultos, ou então que as pessoas vão a restaurantes, bares, lanchonetes. Mas, por exemplo, para a gente ter uma ideia, eu acho que é digamos, uma pontapé inicial para que as próprias igrejas, comunidades tomem a iniciativa. Por exemplo, a Igreja Católica já marcou uma coletiva para hoje, às 10 horas da manhã. O arcebispo Dom Jeremias Steinmetz vai se pronunciar sobre as medidas preventivas da Igreja Católica em relação aí ao novo coronavírus. Pode ser que daí, por exemplo, já saia uma decisão de suspender todas as missas ou então restringir ou missas, digamos aí, a céu aberto. Não sei, a gente vai descobrir nessa coletiva e possivelmente, Diogo, outras igrejas também devem se reunir e agora tomar essas medidas preventivas. Muito bem, muito bem. Acho que daria para nós daqui a pouco, lógico, tem que esperar a igreja se posicionar, a Igreja Católica, esperar as lideranças evangélicas se posicionarem também, para a gente poder trazer aqui algo mais concreto. E vou te dizer, Lu, tem gente que não está tendo a noção do que é um decreto dessa magnitude. Tem gente que não está tendo a noção do que é o decreto o que é a magnitude desse decreto, melhor dizendo. Tem gente achando, o prefeito está falando, não interessa, dá para a gente fazer. Pessoal, vocês não sabem o peso que tem um decreto de uma autoridade municipal numa situação como essa de saúde pública que envolve a coletividade. Vamos voltar com a Lu, porque o prefeito falou sobre isso daí com a gente, Lu? Lógico, com toda a imprensa, falou com todo mundo, mas separamos uma entrevista com ele justamente sobre o decreto, Isso, para o prefeito Marcelo Bellinati comentar sobre esse decreto, então vamos ouvir. Diversas medidas que serão tomadas, que estão sendo tomadas pela prefeitura, pelos hospitais, pelos órgãos de saúde do município, para que a gente possa ter a retaguarda necessária para dar o atendimento para a população da cidade de Londrina. É importante dizer que nesse momento a gente já vive no Paraná e no Brasil uma epidemia de dengue, vai se sobrepor a questão da pandemia, a epidemia do coronavírus. Nós ainda não temos caso em Londrina, mas com certeza vai chegar na cidade de Londrina e vai se disseminar como tem acontecido em outras partes do mundo. Por isso nós estamos nos antecipando
né, tomando medidas duras, mas necessárias para que a gente possa salvar muitas vidas aqui na nossa cidade. E a Prefeitura de Londrina se preparando para ter a retaguarda adequada para atender a nossa população. Pois é, né? Prefeitura que foi bastante cobrada aí nos últimos dias em relação a essas medidas preventivas anunciadas ontem. Em relação às aulas, atendimento suspenso a partir de segunda-feira nas escolas particulares e públicas, também nos centros de educação infantil. E olha só, o assunto também que a gente estava comentando desde a semana passada em relação à Expo Londrina. Expo Londrina adiada, começaria dia 9 de abril, iria até 19 de abril, está adiada, não suspensa. Vamos ouvir também sobre este assunto. É muito grande, é um impacto econômico para o mundo todo, né? Vai chamar o Felipe Londrina ou não vai ser diferente. Enfim, hoje ainda nós não temos nenhum caso, mas vai chegar e vai chegar com força como chegou em outros lugares do Brasil e do mundo. Por isso, essas medidas duras que nós estamos tomando, como, por exemplo, a suspensão da Exposição Agropecuária de Londrina, que é a festa mais tradicional. Eu quero aqui falar para a população de Londrina, eu quero agradecer a diretoria da Sociedade Rural. Hoje os mais de 40 diretores lá estavam e decidiram que era esse o caminho. Foi uma decisão conjunta da Prefeitura com a diretoria da Rural, por prudência e por tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, se achou por prudente suspender a exposição agropecuária até um segundo momento. Então, são medidas duras, mas que são necessárias para a gente minimizar o impacto e diminuir o número de pessoas que estejam infectadas pelo coronavírus. O que não pode acontecer em Londrina, o que tem acontecido em alguns locais, onde existe uma explosão do número de casos, né? Sobe lá em cima o número de casos, depois cai muito rápido e acaba sobrecarregando por demais o sistema público de saúde. O que a gente quer é exatamente alargar essa curva, né? Alargar essa base para que a gente possa ter a condição de dar o atendimento adequado às pessoas. Obrigadas pela... O áudio da Luciane, pessoal. Ô, Lu, faz o seguinte. Mas ela estava falando. Era eu, mas ela estava falando. Lu, vamos fazer o seguinte. Daqui a pouco você volta com a entrevista com o secretário de saúde. Tem a entrevista com o reitor da Universidade Estadual de Londrina. Por quê? São pontos chaves da nossa cidade. A Universidade Estadual de Londrina e o secretário municipal de saúde. Tá bom, Lu? Só segura um pouquinho as pontas aí. Larissa, eu estava tentando falar com você porque eu quero o seguinte. Na internet, coloca aí para mim, por favor, se eu não estiver enganado, artigo 268 do Código Penal Brasileiro. Você consegue, Larissa, colocar para a gente aí? Procura aí no Google 268, artigo 268 do Código Penal Brasileiro. Eu vou mostrar para vocês o tamanho da responsabilidade de um decreto como esse. O tamanho do peso dentro do nosso sistema legislativo e judiciário de um decreto como esse, um decreto municipal, né? Por mais que seja municipal e alguns não dê tanta importância, tá? Vamos colocar, Lari, coloca por favor o Código Penal Brasileiro, artigo 268 ou 268. 268, tá aqui, ó. Infringir determinação, você não está conseguindo ler talvez porque a letra está pequena, mas eu vou ler para você. Infringir determinação do poder público destinado a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. É o caso desse decreto do prefeito Marcelo Bellinati. Esse artigo do Código Penal Brasileiro está ligado diretamente a esse decreto do prefeito Marcelo Bellinati. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se o agente é funcionário de saúde pública, exerce profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro, tá? Pena, detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Então esse decreto não é brincadeira. Esse decreto não é o prefeito brincando de cancelar eventos. Esse decreto ele tem um amparo legislativo, inclusive no Código Penal. A pessoa que descumpre esse decreto vai responder não só civilmente, como criminalmente. Criminalmente. Fiquem espertos, promotores de eventos e tudo mais. Luciane Miyazaki, chegando com mais informações sobre as determinações do município. O secretário de Saúde, Felipe Machado, falou conosco também, né, Lu? Isso, Diogo, falou sim, até porque, por exemplo, né, ele falou sobre as pessoas que estão voltando do
exterior. Existe uma medida que eles chamam de profilaxia para as pessoas que não apresentarem aqueles sintomas como febre, coriza, tosse, problemas respiratórios. Ainda assim, fiquem em isolamento domiciliar por 7 dias, uma semana. No caso de apresentar algum desses sintomas, isolamento domiciliar em 14 dias. Também foi criado o Disque Coronavírus, deve ser criado, que vai funcionar das 7 da manhã às 7 da noite. Qual que é a ideia? É que as pessoas que apresentem algum desses sintomas não procurem uma unidade de saúde ou um hospital, porque caso seja um caso de coronavírus, ela pode transmitir esse vírus para um monte de gente, várias pessoas doentes e com imunidade baixa, por exemplo, e aí podem apresentar aí casos mais severos da doença. A ideia, então, qual é? A pessoa que apresente algum sintoma, ela ligue para esse telefone e tire todas as dúvidas. E aí, sim, ela vai ser orientada para o que fazer. Vamos ouvir, então, o secretário de Saúde, Felipe Machado. É a suspensão de todas as visitas nos asilos. Está definido que o público-alvo são os idosos e não é recomendado nesse momento. Uma vez por semana, a pessoa que é responsável por esse idoso vai ter franqueado essa entrada. Estamos suspendendo todos os grupos de atividade do NASF relacionado aos idosos, que é o Núcleo de Apoio de Saúde da Família da Prefeitura de Londrina. Todas essas atividades também estão sendo suspensas. Estamos orientando e suspendendo nesse momento todas as atividades do Centro de Convivência do Idoso. A secretária Andréia já está ciente dessa determinação do comitê e já vai implantar isso na sequência. As visitas às instituições hospitalares estão sendo reduzidas a 15 minutos para aqueles pacientes que não têm acompanhantes. Os casos de pacientes que têm acompanhante, esse acompanhante deve permanecer no hospital por 12 horas e não haver a troca no horário de visita. Outra medida importante, e aí é prevendo um planejamento para o atendimento de futuras pessoas que possam necessitar da ambiência hospitalar, é a suspensão de cirurgias eletivas de todos os serviços de saúde. Até sexta-feira a programação cirúrgica será cumprida e a partir de sexta-feira nenhum hospital da cidade realiza mais cirurgias eletivas. Estamos também orientando e recomendando a suspensão de cultos e missas, porque é um local de grande aglomeração de pessoas, muitos idosos. Nesse momento não é orientado que a gente mantenha essas atividades, bem como as sessões de cinemas. Então, todas as empresas de cinemas da cidade serão notificadas dessa recomendação do comitê para a suspensão das sessões. Bares e restaurantes serão recomendados a restrição de atendimento ao público para 50% da sua capacidade que tem junto à Secretaria Municipal de Fazenda. Com isso, o objetivo é que a gente consiga dar o espaçamento de 1,5 m a 2 metros, que é recomendado pelo Ministério da Saúde. Junto com a recomendação do cinema, vale para todo e qualquer evento fechado, como boate, balada, shows, teatros. Tudo nesse sentido é o que a gente está recomendando. Os transportes coletivos, estamos orientando as empresas através da CMTU que coloquem dispenser de álcool em gel nos terminais e também dentro do transporte coletivo e após a sua parada final no terminal central seja higienizado em especial as barras de segurança, para que a gente evite aí essa questão da transmissão viral. As escolas, as aulas a partir da próxima segunda-feira, dia 23, há uma orientação de suspensão por tempo determinado, tanto da nossa rede municipal, quanto a orientação vai também aos colégios particulares, universidades, faculdades, nesse sentido. Bem, nessa situação, então, nós temos o seguinte, a necessidade de encarar a limitação do nosso sistema de saúde. O problema do coronavírus não é a mortalidade em si, que no Brasil está baixa perto da população e perto da dengue. O problema do coronavírus é a capacidade de transmissão dele. E daí a nossa capacidade de leitos de alta complexidade. Por quê? Na medida em que o vírus vai evoluindo, as pessoas vão para as unidades de saúde, que não vão ter capacidade de atender, mesmo na média e baixa complexidade, elas evoluem para o quadro de alta complexidade, que daí terminou de ferrar. Por exemplo, você sabe quantos mil leitos o Brasil tem de alta complexidade, as chamadas UTIs, unidades de terapia intensiva? 23 mil leitos. O Brasil inteiro, contando as específicas das maternidades. Então, como há um alto índice de transmissão e não há capacidade para atender na básica e na média complexidade, as pessoas tendem a evoluir para a alta complexidade.
E daí na alta complexidade, sem unidade, morre. Então, assim, é preventivo. Se analisar o contexto agora, você não interrompe nada. O problema é o que vem depois. O problema é o que vem depois. Tem que ficar esperto aí. É por isso dessa medida aí do prefeito. Ele fez assim, estava sendo encurralado para fazer isso. Estava sendo encurralado. Até o presidente Trump, que estava negando, foi encurralado a ponto de rachar o mundo no meio. Foi encurralado. Ou faz isso ou assume as mortes depois. E daí? O que você vai fazer, meu irmão?